Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas do pânico, medo, depressão e luto. Meu nome é Mateus. Nasci num lar cristão. Meu pai, pastor de uma igreja muito rígida, nos impunha uma doutrina em que tudo era pecado. Eu e meus 9 irmãos crescemos tendo uma imagem distorcida de Deus, como um Deus carrasco, punitivo e vingativo, que sempre nos vigiava para ver se estávamos fazendo algo errado. Aos 14 anos, me afastei da igreja. Comecei a me afundar na bebida e drogas. Eu, sendo uma pessoa extremamente acanhada, tinha necessidade de fazer uso de bebida alcoólica para me soltar e me sentir bem entre os amigos. Aos meus 16 anos, meus pais se separaram. Minha mãe saiu de casa e foi morar em outra cidade um pouco distante de nós. Uma perda na família que nos desestruturou emocionalmente. Na tentativa de amenizar a dor, me afundava cada vez mais na bebida alcoólica. Foi nesta época que comecei a namorar, minha primeira e única namorada. Nos apaixonamos intensamente. Esse relacionamento me ajudou a sair gradativamente do consumo de bebida alcoólica e me ajudou a enfrentar a dor da falta da presença de minha mãe. Com 18 anos de idade, já no final do serviço militar, minha namorada engravidou e mesmo não me sentindo preparado para assumir uma família, nos casamos. Em 1991, me mudei para São Paulo para trabalhar e minha esposa ficou morando com seus pais em Minas. E somente 3 anos após o nascimento de nossa filha, elas foram morar comigo em São Paulo. Aos 27 anos de idade, resolvi voltar para a igreja. Minha esposa e minha filha me acompanharam, o que me trouxe muita alegria em ver nossa filha se envolvendo e se entregando cada vez mais a Cristo. Alguns anos mais tarde, associado às perdas da família e dupla jornada de emprego, desenvolvi uma depressão. No meu orgulho, achava que isso era coisas para pessoas fracas, doença de rico. Por isso, não aceitava e nem procurava ajuda. O quadro de depressão se agravava cada vez mais. E eu não pedia ajuda nem mesmo para minha família ou esposa. O orgulho sempre batia mais forte. Não suportando mais a depressão, resolvi pedir ajuda a minha esposa e minha filha, abrindo o que estava acontecendo comigo. Comecei o tratamento, com medicamento e terapias. Devido ao tempo prolongado de tratamento, questionava Deus porque Ele não me curava. Éramos membros de uma igreja evangélica em São Paulo. Foi nessa igreja que conheci o 30 Semanas. Comecei a servir nesse ministério como voluntário, porém minhas áreas de recuperação não foram expostas. Motivo pela qual não havia progresso no meu tratamento. Mais tarde, por orientação, aprendi que quando a boca cala, o corpo adoece, e quando a boca fala, o corpo sara. Em janeiro de 2012, por direção de Deus, mudamos para São José dos Campos. Minha filha não pôde vir por causa da faculdade. Aqui nessa cidade, Deus nos deu nossa casa própria, um sonho de longa espera. Na mudança, apesar de ser algo que queríamos e sonhávamos, sentimos muita falta de nossa filha e amigos que lá ficaram. Nesta época também perdi minha avó, minha segunda mãe. E tantas perdas acabaram desencadeando em mim um processo ainda mais grave de depressão. Para agravar ainda mais a situação, minha esposa também desenvolveu um quadro de depressão. Desde que chegamos à igreja da cidade de São José dos Campos, comecei a servir no 30 Semanas, ministério onde me mostrou que não queria somente, ministério que Deus me mostrou, que não queria somente me curar da depressão, mas de tudo que me levava a desenvolvê-la. O orgulho, o controle, o perfeccionismo e algumas coisas a mais. Foi quando me rendi totalmente para meu processo de cura. E no final do ciclo 2013, decretei que já estava curado. Passei o ano seguinte, 2014, sem uso de nenhum medicamento e nem terapia. Glória a Deus por isso. Minha esposa estava muito feliz por eu estar curado, porém ela ainda não havia sido curada da sua depressão. Mas acreditava que continuar lutando era o caminho para ser feliz novamente. No início de 2015, minha esposa foi convocada para um concurso público que havia prestado há 2 anos. Estávamos cheios de sonhos e muitos felizes. No dia 26 de janeiro de 2015, após chegar de casa de um culto da IC,
por volta das 23 horas, minha esposa estava assistindo TV. Ficou ali por alguns minutos e foi dormir, e eu fui logo em seguida. Durante a noite acordei com um ronco estranho dela no meu lado. Chamei, chacoalhei, percebi que ela não estava respirando. Chamei a Deus, clamei desesperado, fazendo massagem cardiorrespiratória, mas sem resposta. Pedi socorro e, com a ajuda da minha família, a levamos ao hospital. E depois de 1 hora de dor e desespero, veio a maior de todas as dores. Minha esposa havia falecido. Minha filha veio de São Paulo e ao nos encontrarmos no hospital, não conseguimos nos conter e nem acreditar que tudo aquilo era verdade. Amparado pela minha família, pelos meus pastores desta igreja amada, pelos voluntários de 30 semanas, pela minha célula e amigos, por perceber o amor e carinho que tinham por nós. Depois do sepultamento em Minas, eu e minha filha ficamos alguns dias na casa da minha irmã. Não tive mais vontade de voltar para minha casa. Os questionamentos vinham na cabeça. Meu Deus, por quê? Não consegui entender e não aceitar. Confesso que não queria mais viver. Tudo perdeu sentido. Fui aconselhado por médicos a voltar a tomar antidepressivos devido ao meu quadro histórico de depressão. Decidi obedecer por insistência da família, pois eu não tinha vontade de fazer mais nada. Queria sumir e apagar de vez essa dor. Minha filha, com casamento marcado para julho do mesmo ano, foi motivo mais uma vez para questionar a Deus, porque Ele não deixou, pelo menos minha esposa, ver o casamento da nossa filha única. Uma vez que faltava apenas 6 meses, pois a única coisa que ela pôde ver referente a esse casamento foi a nossa filha experimentando o vestido de noiva, momento que a fez chorar muito de tanta emoção. Apoiado e incentivado pela família, comecei uma campanha na Alvorada da Vitória, totalmente passado, transtornado, desiludido da vida. Fui à igreja aos empurrões. Ouvi uma palavra em João 2, 7 ao 10, que Deus falou diretamente ao meu coração, que tinha vinho novo para mim e que tinha reservado o melhor vinho para o final da festa. Com muita dificuldade, tentei me apropriar dessa palavra. Eu comecei meu processo de recuperação do luto e da depressão. Pensei em desistir e parar de servir no 30 semanas, mas os voluntários desse ministério, direcionados por Deus, não permitiram, dizendo que a equipe cuidaria de mim. Fui cuidado e amparado por esse ministério. No 30 semanas passei a liderar o grupo de pânico, medo, depressão, luto e perdas. Nesses grupos pude falar da minha dor e a cada partilha percebia Deus curando e transformando os meus sentimentos. Percebia que a cada dia que falava da minha dor, mais Deus me curava. Os meses passaram até chegar o casamento da minha filha. Senti uma mistura de alegria e dor. Foi a noiva o casamento mais lindo que pude ver. Pena que a minha esposa não estava. Durante meu processo de cura, de dor, a depressão e o luto me levaram ao pânico, mas não desisti. A cura, cada reunião do 30 semanas tinha a liberdade de falar da minha dor. Pedi a Deus força para enfrentar e buscar a minha cura e libertação. Mas Ele me fez entender que eu deveria enfrentá-los, pois já havia liberado sobre mim a ousadia, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Hoje, analisando cada momento de nossa recuperação, podemos ver o cuidado e o amor de Deus para conosco, nos fazendo acreditar no novo que Ele tem preparado para nós. Sou grato a Deus por não me deixar abandonar tudo, por ter colocado pessoas maravilhosas em minha vida, que choraram comigo, que entenderam a minha dor, por essa igreja abençoada, pela minha família e principalmente pela minha filha. Ao 30 semanas, por tudo que fizeram por mim, que o nome de Deus seja eternamente louvado.
Hoje lidero um grupo de partilha do 30 Semanas. Sou líder de uma célula de homens. Eu que achava que tudo havia se acabado, voltei a sonhar, imaginar e viver coisas novas e maravilhosas que Deus tem sobre mim. Obrigado pelo silêncio de vocês.